Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Ultimate Homem-Aranha, edição número 1. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. Para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, agora você pode se tornar membro geek do canal. Janeiro. O inverno cai pesado sobre Nova York, cobrindo arranha-céus com uma cortina de neve silenciosa. Entre as janelas iluminadas, um reflexo cansado encara o próprio destino. Peter Parker. A barba por fazer e o olhar carregado revelam o peso dos anos. Na penumbra de seu quarto, Peter Parker se veste. Cada gesto é lento, carregado de significado. O cinto ajustado, a aliança deslizando até o anelar. Ao sair, deixa para trás a casa silenciosa. O silêncio frio da manhã se quebra com a entrada de Peter. À mesa, os filhos, Richard, concentrado em seus livros, e May, radiante ao ver o pai, transformam o ambiente em calor familiar. Entre abraços rápidos e diálogos simples, o peso da rotina se mistura ao conforto das pequenas coisas. Bacon no prato, café fresco na jarra, e a lembrança constante de que Mary Jane mantém aquela casa viva. E então, como um raio de sol em meio à neve, Mary Jane surge com seu sorriso confiante e um olhar que conhece todas as respostas antes mesmo da pergunta. O abraço apertado revela cumplicidade, mas também preocupação com as sombras nos olhos de Peter. Ela questiona se a insônia foi escolha ou tormento. Ele responde com sinceridade amarga, talvez um pouco dos dois. Hoje é um dia marcado por lembranças pesadas. May brinca com um objeto delicado, enquanto Mary Jane lembra que certas datas nunca passam despercebidas. Peter, dividido entre a vontade de conversar e a obrigação de sair, promete que mais tarde abrirá o coração. O olhar trocado entre ele e Mary Jane diz mais que mil palavras: cumplicidade, dor e esperança. Ao entrar na redação do Clarim Diário, os cumprimentos cordiais mal encontram espaço antes de serem engolidos por um grito familiar. Parker! O rugido de J. Jonah Jameson corta o ar. O ponto aqui é que Jameson passa direto por Peter, mostrando que a pessoa a quem se dirige não é ele. E é então que vemos Ben Parker, o tio Ben, agora editor-chefe do Clarim Diário. Sereno, ele rebate que seus ouvidos ainda funcionam perfeitamente. Jonah retruca ácido, mas com um fundo de preocupação mascarada por gritos. O escritório de Ben Parker exala autoridade tranquila, em contrastes com a energia explosiva de Jonah. Entre discussões sobre reuniões e compromissos, fica claro que o peso da liderança não assusta Ben, que encara tudo com calma de quem já conhece as regras do jogo. Então, Peter surge, atrasado como sempre, mas armado com uma ironia leve que quebra o clima. Entre provocações sobre juventude, esperteza e pontualidade, o diálogo se transforma em um jogo de palavras, revelando que, mesmo sob pressões, ainda há espaço para humor e cumplicidade. Com um tom irônico, Peter sugere que Jameson e Ben deveriam ter seu próprio programa. Tamanho o duelo de palavras entre os dois. Ben se despede, mas Jonah não perde tempo. Ele chama Peter de volta e aponta um detalhe imperdoável: a ausência de uma gravata. Desajeitado, Parker admite nunca ter usado uma, talvez nem possuir uma sequer. E enquanto tira sua própria gravata, ele ordena que Peter tire o casaco. Enquanto ajusta a gravata no pescoço de Peter, Jonah revela um raro vislumbre de preocupação genuína: a saúde de Ben Parker. Com o seu jeito ríspido, compara o tio de Peter a uma rocha inquebrável, mas deixa claro que até pedras podem rachar. Ele pede que Peter fique atento, que observe qualquer fissura que o tempo ou a dor possam revelar. No fim, entre sarcasmo e sinceridade, resta um pacto silencioso: cuidar de Ben. Peter agradece e Jonah volta ao seu tom habitual, avisa que vai querer a gravata de volta. A neve cobre a cidade como um véu silencioso, enquanto Peter caminha ao lado de Ben. Com cautela, ele expressa a preocupação que carrega, mas o tio rebate com a dureza de quem aprendeu a esconder sentimentos atrás de palavras. Ainda assim,
Peter insiste. Lembra de que Ben nunca falou sobre o que aconteceu. Nunca revelou como realmente se sente. Entre a neve e o peso das memórias, Ben relembra a chegada de Peter à sua casa, após a perda dos pais. As palavras são firmes, mas carregadas de ternura. Criaram um amor, protegeram-no, mas jamais tentariam substituir aquilo que era insubstituível. Peter ouve, em silêncio, até lançar a pergunta que corta fundo: será que um dia deixa de doer? A resposta amarga, não, une tio e sobrinho em um elo invisível de dor compartilhada. Diante do memorial coberto pela neve, nomes gravados em pedra ecoam como feridas abertas. May Parker, Norman Osborn, tantos outros que partiram cedo demais. O padre que celebra a missa ali é ninguém menos que Matt Murdock. Suas palavras atravessam a multidão. O terror é incompreensível, mas a memória dos que se foram jamais será apagada. Peter segura a sua filha May em seus braços, cercado por sua família, enquanto Ben encara o monumento com firmeza silenciosa. Sob a neve incessante, o discurso toma um tom confessional. Memórias de infância simples e preciosas, como o dia em que jogou bola com o pai. Um instante comum, mas que se transformou em eternidade. Agora, a dor da ausência ecoa mais alto que qualquer lembrança, revelando o vazio que nunca será preenchido. Ele admite, diante de todos, que talvez nunca supere, que não há canto de anjos capaz de silenciar os gritos e sirenes que carrega na mente. A cerimônia termina e as famílias deixam o memorial envoltas pelo frio e pela neve persistente. Peter e Mary Jane refletem sobre o legado de Norman Osborn, um homem de máscaras. Para uns, magnata implacável, para outros, apenas um pai. Segurando os filhos, Peter promete voltar para casa, desde que o destino não lhe imponha algum problema. No coração do Clarim Diário, o burburinho da redação silencia ao ver as discussões na sala de reunião. Lá dentro, Jameson, em meio aos papéis voando e olhares incrédulos, bate a mão na mesa e solta uma bomba. Eu me demito! O clima no Clarim permanece tenso após a explosão de Jameson. Ben orienta o sobrinho a manter a cabeça baixa, como se previsse que a tempestade ainda não passou. Ao entrar na sala de reunião, Ben quebra a atenção com uma frase seca. Perdi alguma coisa? O contraste entre a tensão no ar e a sua postura calma deixa claro que, em meio ao caos, ele ainda é um pilar firme da redação. Na sala de reunião do Clarim, a tensão ganha novas camadas. Robbie explica que mudanças editoriais estão a caminho. Pressões de acionistas e anunciantes incomodados com a cobertura incisiva do ataque terrorista. Ben escuta em silêncio, braços cruzados, enquanto as palavras soam como um golpe contra a integridade jornalística. Todos precisam de algo pelo que lutar, ele responde, mas não esconde o peso da decepção. O dilema está lançado: suavizar o tom para agradar os poderosos ou continuar defendendo a verdade, custe o que custar. Das sombras do poder surge Wilson Fisk, o rei do crime. Com palavras afiadas, ele lembra que a natureza abomina o vácuo, e com a saída de Jameson, o Clarim precisa de uma nova liderança. Seu olhar recai sobre Ben Parker, insinuando que a promoção está ao seu alcance, desde que saiba se alinhar. É uma proposta envenenada, embalada em falsa cortesia. A sala de reunião permanece em silêncio após as palavras de Fisk, enquanto Ben Parker se levanta com a serenidade de quem carrega décadas de convicção. Ele deixa o ambiente sem falar nada e caminha até o elevador, encontrando Jonah pelo caminho. Entre olhares cúmplices e a pergunta surge, seca e inevitável. E agora? O que vamos fazer? A noite desce sobre a cidade iluminada. Wilson Fisk sai do seu carro. Tudo parece seguir o ritual de sempre. Até que o inesperado explode em chamas. Em frações de segundo, o silêncio da rua é substituído por uma onda de fogo e estilhaços lançando corpos e metal em todas as direções. Das chamas que engolem a rua, uma nova ameaça se ergue no céu: o Duende Verde.
Ele surge montado em seu planador, espalhando destruição enquanto suas vítimas buscam abrigo. Ben Parker e Jonah Jameson dividem não apenas a mesa, mas também o peso de uma vida inteira dedicada ao mesmo ofício. Entre goles de cerveja e frases curtas, a dúvida paira: por que continuar nessa luta interminável? Ben insiste que dessa vez será diferente, mas Jonah, cético, rebate com ironia. Com um meio sorriso amargo, admitem em silêncio: eles nasceram para isso. Entre garrafas e lembranças, Ben Parker e Jonah Jameson arquitetam um novo começo. Cínico, Jonah admite que o jornalismo sempre foi um negócio sujo, mas Ben insiste que pode ser diferente dessa vez. Faremos do jeito certo, diz ele, com a firmeza de quem ainda acredita. E quando questionado sobre como, responde com simplicidade desarmante: diremos a verdade. A gargalhada de Jameson corta o bar, ecoando como um trovão cínico. A verdade, ele repete, saboreando a ironia antes de lançar sua sentença. No jornalismo, não há verdade no noticiário, nem notícias, na verdade. Ben o encara em silêncio, firme, sem se abalar. Para Jameson, o ofício é um negócio sujo, mas ainda assim sugere um pacto mínimo: não mentir. Um brinde sela o pacto. Ben Parker e Jameson decidem recomeçar do zero, fundando algo próprio. É nesse momento que Peter surge, carregando no semblante o cansaço de quem acabou de atravessar o turbilhão do Clarim. Entre provocações e ironias, ele escuta a revelação: os dois veteranos estão prestes a abrir seu próprio negócio de notícias. E num gesto inesperado, oferecem-lhe um lugar à mesa. Peter hesita, lembrando da falta de recursos, mas Jameson corta seco com um sorriso raro. Dinheiro é um problema para amanhã. Hoje, a única certeza é estar no caminho certo. No silêncio que se ergue a partida de Jameson, Peter encara Ben com uma pergunta que o corrói: como alguém abandona tudo e simplesmente começa de novo? Ben responde com a dureza da verdade. Perdeu a esposa, já não tinha nada a perder. E não podia continuar em um mundo de concessões. Para ele, a escolha foi fácil. Mas enquanto Ben fala, Peter baixa o olhar, carregando um peso invisível. Ben percebe a hesitação e, em sua voz grave, lança a dúvida no ar: o que está acontecendo, Peter? Com os ombros pesados e a voz embargada, Peter desabafa, como raramente faz. Ele diz que ama Mary Jane, que ela é incrível, mas confessa o vazio que carrega dentro de si. A sensação de que sempre houve algo errado em sua vida, algo errado com ele. Agora, essa dúvida se confirma como uma verdade incômoda. Ele não sabe explicar, não sabe como lidar, apenas sente que estava certo o tempo todo. E diante de Ben, seu semblante mostra a fragilidade de um homem perdido, buscando respostas que parecem inalcançáveis. No silêncio pesado do bar, Ben encara Peter com firmeza e compartilha uma verdade simples, mas devastadora: esperar não é viver. Suas palavras cortam como lâminas, pedindo ao sobrinho que acorde, que pare de anestesiar a própria vida. Com a voz embargada, ele lembra Peter do amor que sente por ele, como se fosse o seu próprio filho, e fecha com uma lição que ecoa no coração do herói: se a vida parece um sonho adormecido, então é hora de despertar. Mais tarde, Peter aparece no quarto dos filhos para a rotina da noite. Enquanto May já dorme, Richard insiste em terminar um capítulo de Um Conto de Duas Cidades. Com humor e cumplicidade, pai e filho trocam provocações carinhosas, revelando a conexão profunda entre eles. Peter cede, mas reforça a hora do descanso. Ao sair, anuncia que as crianças estão na cama e Mary Jane, com um sorriso sugestivo e uma taça de vinho, indica que agora é a vez dos dois aproveitarem a noite. No aconchego da sala, Peter e Mary Jane compartilham uma conversa íntima. Ele, exausto, revela as mudanças inesperadas no Clarim, a saída de Jonah e Ben e a decisão deles de fundar algo próprio em poucas horas. Peter também comenta a emoção do memorial, confessando nunca ter visto o tio chorar. Mary Jane, com delicadeza, mostra que compreende suas preocupações, mas insiste: o foco agora deve ser nele. Com um olhar firme, ela pergunta: e então, Peter, o que está acontecendo com você?
Peter, hesitante, confessa a Mary Jane que precisa mudar, não apenas de emprego ou de rotina, mas a si mesmo. Ela o lembra de quando tomou coragem para abrir seu próprio negócio, reforçando que sempre o apoiaria em qualquer escolha. Mas Peter insiste. Não se trata de circunstâncias externas, e sim uma transformação pessoal. Mary Jane, com um olhar profundo, entende de imediato. Ah, isso. Surpreso, ele pergunta o que ela quis dizer. Mary Jane encara Peter, com quem já sabe a verdade guardada há anos. Ele sempre foi um marido e pai incrível, mas vive com uma nuvem de insatisfação sobre si mesmo. Ela o confronta com carinho, pedindo que reconheça o que precisa fazer. Peter, firme, responde que sim, ele sabe. Quando ela pergunta se isso mudará algo entre eles, ele garante: nunca. Aliviada, Mary Jane o beija e serena encerra a noite. Com um olhar cúmplice, Mary Jane solta as palavras que sempre marcaram seus maiores saltos de fé. Vai lá, Tigrão. Sozinho no apartamento, Peter sente o peso da decisão. Ele pega aquele objeto que vimos mais cedo nas mãos de May e sobe para o topo do prédio. Ali, cercado pelas luzes da noite, encara o horizonte. Na noite anterior, Peter trabalhava sozinho em sua sala quando algo inexplicável rompeu o silêncio. Vozes etéreas repetiam seu nome, ecoando um chamado inevitável. Um clarão de energia elétrica tomou conta do ambiente, fazendo-o tremer o ar ao redor. No centro da sala, uma caixa envolta em descargas azuis pulsava com poder. Atônito, Peter se levanta, observando a energia se intensificar. Entre faíscas de energia, uma figura holográfica se forma diante de Peter. É Tony Stark, transmitindo uma mensagem do futuro. Com voz firme, Tony revela que ele e seus aliados sofreram um atentado, escapando por segundos antes que uma plataforma orbital disparasse. O alerta é claro: o mundo é mais perigoso e complexo do que Peter imagina, e agora ele precisará de fé tanto quanto de coragem. Tudo depende de ouvi-lo com atenção. Tony Stark revela a Peter o conteúdo da caixa: um traje furtivo de picotecnologia e um catalisador bioorgânico, capaz de iniciar sua transformação em algo além de humano. Ele explica que, há 20 anos, Peter deveria ter sido picado por uma aranha radioativa, destino que lhe daria poderes incríveis e o colocaria entre os maiores heróis da Terra. Mas uma força maligna apagou quase todos os heróis da existência, e Peter foi um deles. Agora, Tony oferece a chance de restaurar esse futuro perdido. No presente, Peter encara o artefato em suas mãos enquanto as palavras de Tony ecoam. Essas pessoas roubaram seu futuro, roubaram seu destino. A questão é: você quer isso de volta? O objeto se desfaz em partículas, revelando um tubo com uma aranha viva em seu interior. Peter, com expressão decidida e intensa, encara seu legado perdido e finalmente responde com firmeza: eu quero. Com as palavras de Ben ecoando em sua mente e o incentivo da doce Mary Jane, Peter abre o tubo e deixa a aranha pousar em sua mão. O momento é carregado de destino, enquanto o símbolo de tudo que lhe foi tirado finalmente se concretiza. A picada marca não apenas a dor, mas o despertar de uma nova vida. Peter Parker está pronto para se tornar, enfim, o Homem-Aranha deste mundo. No alto dos prédios de Nova York, ao nascer do sol, uma nova silhueta surge entre a chuva e os destroços. Peter Parker, agora trajado em seu uniforme negro recém-adquirido, encara a cidade com determinação renovada. O Homem-Aranha finalmente desperta para o destino que lhe foi roubado. E assim se inicia o verdadeiro começo. Essa foi uma pincelada da história da HQ Ultimate Homem-Aranha, edição número 1. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!